Muito bem, meus amigos da TV Batatais, um grande abraço, boa noite. Começamos aqui pela nossa TV Batatais, a nossa programação esportiva. Claro que toda segunda-feira, né, você tem aqui esse bate-papo gostoso na nossa programação, sempre em nome da Ponto Com Inove, a melhor internet de Batatais e de toda a nossa imensa região. Você já está vendo aqui do nosso lado aqui, né, uma família, pai e filho, que vão estar aqui para falar com a gente, Tenente Suzini e também o Pedro Suzini. Aliás, o Pedro, ele está no Batatais Futebol Clube, fez uma cirurgia e está voltando, né? Dentro, em breve, aí a gente já vai estar ouvindo falar do Pedro Suzini como goleiro do Batatais Futebol Clube. Fez uma cirurgia, mas já está quase tudo recuperado. E a gente, evidente, né, que fica aí na torcida para que o Batatais passe para a próxima fase. Aí a gente vai ter muito mais jogos, tenho certeza disso. Vamos por ordem de hierarquia, né? O pai é um pouquinho mais velho, claro, né? Tenente Suzini, um abraço, muito obrigado pela sua vinda aqui. Vamos falar um pouquinho, eu sei que você está colaborando com o Batatais também. Tudo bem, Tenente? Boa noite ao senhor, né, a todos os telespectadores, né, ao corpo organizacional aqui de vocês. Sim, nós estamos voluntariamente apoiando, né, o Batatais Futebol Clube, né, colaborando com todas as questões que envolvem a administração atual, né, que é feita pelo Mourão, e acreditamos no grupo, o plantel de muita boa qualidade, né, incluindo meu filho, os outros goleiros que estão lá. Então, nós acreditamos no grupo e acreditamos no grupo de apoiadores que está conosco. São mais de uma dezena de apoiadores, mas, óbvio, nós necessitamos de muito mais para que o clube continue essa boa campanha na competição do Campeonato Paulista Sub-23. Exatamente. Pedro, obrigado pela sua vinda aqui. A gente tem falado com o Pedro aqui, tem visto, né, o trabalho dele direto. E estamos aí nessa expectativa, né, de quando é que o Pedro, né, ele já começou, parece que já começou a mexer com bola, mas para pegar firme mesmo a partir de quando? Pedro, boa noite e obrigado por ter vindo. Boa noite, Odevair, tudo bem? Boa noite, telespectadores. Então, eu comecei muito novo, né? Aqui em Batatais mesmo, no projeto Crianças do Futuro, do Bosquinho. Eu sempre que eu tenho a oportunidade de falar, eu gosto de falar dele. E o Bosco também fala bastante você, Pedro. Que foi um projeto que me ajudou, que me abriu portas, né, para eu vir para esse mundo do futebol. Até porque é um projeto solidário, ele não precisa de dinheiro, você não precisa pagar para estar lá. E lá me abriu muitas portas aí para o mundo do futebol. E aí foi lá que eu consegui iniciar assim esse primeiro contato com a bola. E logo após eu fui pro outro projeto aqui de Batatais também, o meu ONG, meu primeiro passo, que me ajudou também muito a me desenvolver. E aí sim eu consegui iniciar a carreira no futebol profissional, né, dessa forma, com 14 anos de idade, indo pro Brasília de Água de Lindóia. Sei. Aliás, Batatais jogou lá em Água de Lindóia, né? Não me lembro quando, mas sei lá, 10, 15 anos atrás aí. E lá é um pessoal, né, também formador de base, né, Pedro? Sim, isso mesmo. É um clube formador, é um clube que busca esse desenvolvimento de atletas mais jovens para que eles possam se desenvolver mesmo e ir para outros clubes melhores. Assim. Eu não sei se ainda é até hoje, né? Parece que era do Oscar, né? Que jogou no São Paulo. Isso mesmo. Ainda é do Oscar? Isso, ainda é do Oscar. Dele, né? O Oscar tem um hotel lá no CT mesmo. Sei. E o CT fica dentro do hotel. Tá. Aí lá tem uma variedade de campos, tem uma estrutura imensa, lá é um excelente lugar para se desenvolver. Beleza. Tenente Suzini, né? Como é que é ter um filho, né, que pretende jogar futebol e o que é que o pai não faz por um filho, né, Tenente? Deu muito trabalho aqui, o Pedro ou não? Bom, falar do Pedro é sempre muito bom. Tenho um orgulho imenso do ser humano que ele se tornou. Ele saiu de casa muito cedo, né? Estando nas categorias de base, inclusive do próprio Batatais, né? Lá no início.
ah, também trabalhou no Botafogo e aí depois foi para o Brasilis. Lá, realmente, lá eles ofertaram toda a estrutura possível, né? O nível de competição na região, quando se fala no Campeonato Paulista, seja sub-15, sub-17, até sub-20, para o Brasilis é realmente de muita competição, já que atinge clubes, né, renomados no país, como Ponte Preta, Guarani, Bragantino e até mesmo algum outro clube da capital. Então, primeiro, o Pedro saiu de casa com 14 anos, então isso, de alguma maneira, contribuiu para a formação dele como pessoa, né? Tendo essa independência, tendo esse comportamento já distante dos pais, mas ao mesmo tempo muito profissional, já cultivando essa ideia de profissionalismo desde da tenra idade dele de 14 anos. Então, hoje, eu vejo ele como um profissional super capacitado, né? Claro, não posso deixar de ressaltar que algumas lesões prejudicaram ele, realmente, isso é fato. Mas tenho que enfatizar o quão determinado é ele, o quão técnico, né, para atuar como goleiro e o quão preparado profissionalmente ele está para ser jogador de futebol, mesmo diante das dificuldades que ele já enfrentou. E hoje o Pedro está com 21, é isso? Sim, depois do Brasilis, né, ele fez parte da categoria do Juventus, que é um clube, Juventus da Moca, né, que é um clube renomado no país, com muita e larga experiência no Campeonato Paulista, né? Então, o Juventus também contribuiu em muito para essa profissionalização dele. O Juventus é muito bom, né? A gente, inclusive o Batatais já jogou lá algumas vezes, né? Eu fui muitas vezes também lá, com a Francana, né? Contra o Juventus e até mesmo com o comercial de Ribeirão Preto. Já fiz jogo lá, lá no, como é que chama o campo lá? Na Javari. A Rua Javari. Ai, ai, ai. É o famoso Conde Rodolfo Crespi. É verdade. E aí, você disputou lá sub-20, é isso? Você No jogou lá, Pedro? Brasilis. Não, lá No Juventus. no Juventus. No Juventus eu cheguei já numa categoria sub-20. Eu tinha 17 anos. Aí já era o meu primeiro ano de sub-20 e fiquei 4 anos lá. Foram 4 anos dedicando, esforçando cada vez mais para tentar chegar na categoria profissional, né, que é onde eu acho que todos os atletas novos almejam chegar. E assim, passei 3 anos na categoria de base até que finalmente eu consegui subir para o profissional, integrar na equipe do profissional. E disputei a Série A2 por eles ano passado e a Copa Paulista do ano passado também pelo profissional. Eu era o segundo goleiro. Tá. Mas, cara, foi uma experiência extraordinária, porque, assim, eu convivi com jogadores que jogaram em time grande, jogadores que jogaram com Ronaldo, com fora do Brasil. Então, é uma experiência, assim, que não tem tamanho. E eu sou muito grato a Deus, muito grato ao Juventus também, por ter me aberto as portas, né? E grato por tudo. E como é que você veio parar no Batatais? Então, eu vim parar no Batatais pelo seguinte: um goleiro novo no mercado, ele precisa de rodagem, né? Ele precisa de jogos. Não pode ficar parado, Não pode né? ficar parado, exatamente. E aí, por conta de algumas questões, o Juventus não iria participar de nenhum campeonato nesse segundo semestre. Tá. E aí, eu conversando com meu pai, com meu empresário, a gente optou por vir pro Batatais, que estava começando um projeto e tudo mais. E assim, graças a Deus o pessoal aqui é bem receptivo, tá perto da minha casa também, me ajudou muito. E aí acabei vindo para cá para ganhar essa rodagem, para ganhar jogos, minutagem, mais experiência. E é isso. O Sozini, aí ele que me disse isso aqui, que ele se tornou goleiro por causa de você, né? Ele jogava na linha, você falou, ó, não, lá que você é muito ruim na linha, você vai pro gol, é isso? Bom, na verdade é quase Quase isso. isso. Sim, eu sou um apaixonado pelo futebol, né? Um admirador. Eu tenho uma boa memória, né? Sou apaixonado pela seleção brasileira. Sou um tricolor de coração, tricolor paulista. E realmente eu
já fui jogador de base, já fui atleta amador. Então, eu usava meu filho como se fosse uma cobaia, né? Vem cá que eu tenho que chutar umas bolas e vamos testar o menino. E realmente, o Pedro sempre foi muito apto a esportes, né? Com uma facilidade tremenda. Ele começou, para o senhor ter uma noção, aos 7 meses fazendo natação. Olha que beleza, Natação. E ele realmente tem uma habilidade tremenda com qualquer tipo de esporte, né? Disputou campeonatos. O segundo esporte que ele, da transição da natação, foi o judô. E foi na minha opinião, sincera, é um esporte maravilhoso, porque traz um senso de organização, de disciplina, de treinamento, da eficácia do treinamento, da importância do treinamento. E isso eu dou graças, né, ao antigo professor falecido, né, faço uma homenagem aqui a ele e à família dele, o professor Beirigo. Conheci o Beirigo e entrevistei muito. Isso. Um dos melhores batataenses e seres humanos que eu já conheci aqui na cidade. Né? Uma pessoa dedicada à comunidade, dedicada ao judô, né? E um pai de família exemplar. E isso é o que eu posso lembrar. E a transição dele para o judô, para o futebol, foi facilitada porque o judô tem muitas quedas, né? Então, a luta em si, ela proporciona isso. Então, de alguma forma, facilitou. E na escola, o professor Busquinho era professor dele, né? E viu que ele tinha uma certa habilidade para estar naquela função, né? Na quadra, e ele foi se desenvolvendo, foi se desenvolvendo. Inclusive, tem um caso até raro, não sei se foi comentado aqui em outras entrevistas, que nenhuma das finais que o Pedro foi disputar, quando era sub-9, sub-11, desculpa, ele tinha 9 anos, as mães não acreditavam que ele tinha 9 anos, em função do tamanho, né? Pensava que era gato. Exato, pensava. E como eu havia esquecido a identidade dele, a final, ela não aconteceu enquanto eu não fui buscar a identidade dele, para provar que ele tinha apenas 9 anos. Já que os outros meninos, a maioria deles eram todos mais velhos que ele. Exatamente. Hoje, né? 1,90 ou mais? 1,90. 1,90 m. Era para ser goleiro de qualquer maneira, né? William, vamos fazer um intervalinho? Nós estamos aqui com o Suzini, né, o Tenente Suzini, que é pai do Pedro, e eles estão aqui falando e nós vamos contar mais histórias do futebol daqui a pouquinho, logo na nossa volta. Tá sempre em nome da .com.br, a melhor internet da nossa cidade e também da nossa região. .com.br, fale com o Marquinhos Morotti, que ele atende muito bem você. Vamos e voltamos já já.
farmácia de manipulação é um estabelecimento da área da saúde onde são produzidos medicamentos e cosméticos de acordo com a necessidade do paciente. Aqui na farmácia Batatais Manipular, você encontra uma grande variedade de produtos para auxiliar no seu bem-estar, que vão desde suplementos para emagrecimento, ansiedade, qualidade do sono e vitaminas, até cuidados com a beleza. Fale conosco pelo 16 3761 1414. Venha nos visitar. Endereço: Avenida 14 de Março, 951, bairro Riachuelo, Batatais. Aqui na Farmácia Batatais você encontra produtos de qualidade, segurança e eficácia. Ligue e faça o seu orçamento 3761-1414 ou então venha até nós, Avenida 14 de Março, número 951. Ok, voltamos aqui com a nossa programação esportiva desta segunda-feira. Hoje é dia 26 de maio, né? Mês difícil de acabar, hein? E ainda vai a semana inteira ainda. Dia 31 é domingo, né? Aí sim. Não, dia 1º. Dia 1º é dia do jogo do Batatais. dia do jogo do Batatais. Dia 1º. Então, dia 31 é sábado, é isso? Sábado. Então, nós vamos passar a semana ainda dentro do mês de maio. O Pedro, jogar no gol tem que treinar mais que os outros, não é isso mesmo ou não? Isso mesmo. Jogar no gol, eu digo que precisa muito mais do que só técnica. Você precisa ter um mental diferenciado, você precisa ter uma disciplina diferenciada, você tem que chegar antes de todo mundo, você tem que sair depois de todo mundo. Meu pai toda a vida me falou isso. Porque, assim, é uma posição que muita gente diz que ela é injustiçada, né? Até porque se o goleiro falha uma vez, ele pode ter defendido o jogo inteiro, mas se ele falha uma vez, todo mundo vai lembrar da falha dele. E assim, é uma posição que ela não pode ser sujeita a erros, então a gente tem que trabalhar sempre, tem que focar sempre. E é o que eu busco para mim, ter uma alta performance, tanto física quanto mental, assim, para si. E a gente, quando o Pedro chegou no Batatais, o Batatais estava fazendo os jogos, treinos, né? E nós fomos lá no Ribeirão Preto, sub-20 do Botafogo. Sim. E aí, você entrou no segundo tempo. Isso, entrei no segundo tempo. E eu acho, né, que você ganhou a confiança do Míster naquele dia, né? Porque eu tenho certeza que você, claro que vai brigar pela posição, eu tenho certeza que vai ser o goleiro titular do Batatais Futebol Clube. Foi um jogo bastante pegado, né? Um jogo, uma molecada forte, né? Sim. Molecada do sub-20 do Botafogo, muito boa. E nós ganhamos, né? De virada, 2-1. 2-1. 2-1 de virada. Estou lembrado. E você foi muito bem. E aí depois as outras entrevistas que a gente fez com o Míster lá, ele nos sempre falando de você, que contava com você, que você estava ia fazer uma cirurgia, bom, e assim por diante. Então é muito bom a gente ter essa confiança do técnico, né? Sim. É muito bom. Olha, que Deus te ouça. Mas assim, essa questão de ser titular, eu prezo muito pela confiança no Mister, nas decisões dele. Então, assim, quando ele achar que tiver que ser o momento para que eu possa entrar, para que eu possa defender as cores da minha cidade, vai ser assim. E eu tenho trabalhado para que isso aconteça e para que eu possa continuar, né, na posição. O engraçado também no jogo que você falou, ficou 2-1 para nós e não foi um jogo que eu fiz tantas defesas, mas eu acho que foi o jogo que eu fui mais seguro, mais tranquilo, eu não tive tantos erros e assim, eu acho que foi, pelo que você falou, esse jogo foi o mais tranquilo, assim, então eu acho que ele deve ter pensado dessa forma. Exatamente. Assim como o tenente aqui, você é tricolor também ou não?
Não, eu sou batataense. É, essa torce para... Eu não torço para Não conseguiu, Tenente, fazer? Bom, quando é criança, a gente sempre direciona para um caminho, né? Mas aí, durante a vida, ele tem toda a liberdade de fazer a escolha, porque foi assim que eu e a mãe dele, né, ensinamos. Mas em relação às partidas, o senhor tem muita razão, né? Eu assisti o jogo contra o Catanduva aqui, Isso. e depois o do Botafogo eu não tive acesso, mas depois a gente pôde observar que realmente ele tendo a possibilidade de atuar, ele tem uma segurança, ele tem uma forma de analisar e ver o jogo que realmente agrada, né? Ele tem coragem, ele é um goleiro corajoso, então eu acredito que isso seja uma base, né, um pilar para que realmente ele continue atuando bem e aí conquistando a confiança não só da comissão técnica, né, da diretoria, mas também da torcida batataense, que a gente vê que é apaixonada pelo clube, né? Exatamente. Além dele, você tem mais filho? Sim, tenho a Estherzinha, né, minha filha de 12 anos e a Laurinha de 10. Então não tem ninguém concorrendo com ele aqui, né, para o futebol. Para o futebol não, mas a Estherzinha já está no handball, né? É? Com o professor Tizil, ali no nosso famoso Vixe, né? Nosso bairro aqui nos fundos de Batatais. E já está iniciando aí, né, nas categorias de base. É isso que é muito importante. Bom, nós perdemos ontem, o Pedro, né, por 5-0, mas você esteve lá, né? Sim, sim, eu estive lá. Eu estava na torcida, ainda não estou liberado 100% para jogar, então eu fiquei na torcida junto com o Mourão. Foi um dia atípico. Foi um dia atípico, um dia que aqueles dias que tudo dá errado. Tudo dá errado, Tudo né? dá errado. Você vai amarrar o cadarço, você tropeça, você vai pegar uma coisa ali, você vai e cai no chão. É o dia para dar errado. Mas assim, o Mister já veio até falar que assumir a culpa e tudo mais. Eu acho que a culpa não seja só dele, a culpa também seja nossa como atleta. Eu falo por mim também, porque nós atletas também temos essa responsabilidade com o time, com a cidade, porque nós que carregamos, né, o nome da cidade para fora. Então a responsabilidade é nossa de ir lá e honrar esse nome. Mas assim, foi um dia atípico, foi um dia que as coisas deram errado. Um dia que não dá nada certo. Exatamente. Né? É aquele dia, né? Mas assim, o placar do jogo mesmo, para quem viu, ele não reflete totalmente o jogo. Até porque nós tivemos 2 gols anulados, um deles, acredito eu, injustamente, mas não vem ao caso agora, porque já se passou. Mas o nosso time jogou bem a partir do segundo tempo, do meio do primeiro até o segundo tempo jogou bem, mas infelizmente aconteceu, e o futebol é assim, não é só de vitórias. Você acompanhou o jogo, né? Exatamente, isso que eu ia falar. Eu gosto muito de observar as partidas, né, analisar, volto a ver os jogos. Eu faço esse trabalho com o Pedro, muitas vezes para auxiliar ele também, né, apresentando subsídios técnicos para ele melhorar a partida dele, né, ou do próprio time, né, para ele poder orientar, porque o goleiro atuante, ele tem uma função muito importante. Ele direciona a defesa, ele balança o time conforme o time adversário atua. Então, o Pedro tem essa competência para poder dialogar com a zaga, com o meio de campo, com os volantes, e aí direcionar, né, as marcações e tudo mais. A partida de ontem, realmente, ela foi muito atípica. Por quê? O jogo foi parelho. O resultado não reflete o que foi o jogo, né? Além desses 2 gols que foram feitos pelo Batatais e outros inúmeros que foram perdidos, ou o goleiro adversário foi muito bem, fez grandes defesas, né? Houve realmente alguma infelicidade, né, que resultou. E até a gente também não pode tirar o mérito da própria equipe, né, do AD Guarulhos, que foi efetiva, né, atacando e fazendo os gols, né? Quando o Batatais fez os gols, estava quanto o placar, você se lembra? Estava 3-0, ou seja, o Batatais poderia ter chegado a 3-2, né, encostado no placar. Encostado no placar, é a situação que a gente, né, sente. E um ponto positivo que o time tem, que é essa organização tática para atacar.
eles têm uma transição entre as linhas muito boa, né? Que consegue com frequência agredir o adversário, Exatamente. né? Ferir o adversário. Talvez a pontaria, né? Poderíamos estar numa tarde mais feliz né, e ter feito os gols. Mas aconteceu, porém, tudo a gente pode olhar sob um outro prisma. Um placar elástico desse e da maneira como ocorreu, pode servir de subsídio mental para justamente os atletas, na próxima partida contra o São Carlos, alavancar o ânimo e justamente já garantir a classificação, né? Porque, apesar da diferença de 4 pontos em relação ao São Carlos, uma vez vencendo o time lá da cidade de São Carlos, praticamente a classificação já estará garantida. Já segura, né, o time lá. Eu não assisti o jogo, mas na hora que eu fiquei sabendo, perdeu de 5-0, a gente pensa, né, pô, mãe, o que será que deve ter acontecido? Mas depois a gente, né, ouvindo algumas pessoas que lá estiveram, a gente tem essa, como eu diria, né, você se conforma, né, e pensa no próximo jogo que a gente ganha aqui, né, não com tranquilidade, mas jogando bem, porque o Batatais é um time bom. É um excelente time. Demonstrou isso em todas as partidas, até nessa que ele perdeu de forma elástica, mas também mostrou pontos muito positivos. E, claro, nós não podemos deixar de ressaltar que os atletas são seres humanos, são pessoas. E as coisas que acontecem no entorno, né, que são prejudiciais, são questões administrativas, também acabam de alguma forma interferindo. Acaba chegando, porque o atleta ele acaba sabendo, né, de uma forma ou de outra, né, Tenente? Exatamente. Então, esse espaço que o senhor nos proporcionou para podermos estarmos aqui falando muito mais do clube, muito mais da competição, inclusive do Pedro como atleta, também é um espaço importante para pedirmos que a comunidade batataense, a comunidade empresarial, acolha o clube, acolha aquelas pessoas, são seres humanos que estão lá, comissão técnica, os trabalhadores, né, fisioterapeuta, preparador físico, treinador de goleiros, roupeiro, todo mundo que está lá, a pessoa que faz a alimentação, todos precisam de um apoio, porque a situação, ela é difícil. E a gente está aqui para justamente falar bem desse clube, desse plantel que está fechado, os meninos realmente estão fechados. Eles estão da seguinte forma, eles vestiram a roupa do batataense, abraçaram a ideia de ser um batataense pelo tempo que eles vão estar nesse campeonato. Essa é a verdade, porque eu estou todo dia como colaborador voluntário, né, auxiliando no que for necessário, acompanhando eles, principalmente os treinos, e eles se dedicam arduamente, todos os dias. Então, nada mais importante do que ressaltar que é válido agora nós nos solidarizarmos, nós apoiarmos aqueles que precisam. E esses garotos agora que lutam para levar nossa imagem do cidadão e da cidade de Batatais muito além das fronteiras, né? As transmissões são feitas pelo YouTube, ora aparece numa Rede Globo de televisão, que, né, a comunicação veio até aqui, inclusive fazer o primeiro jogo. Então, as visualizações do Batatais, eu estava fazendo uma análise, elas foram as que alcançaram o maior nível do YouTube. Em todas as partidas, o Batatais recebeu o maior número de visualizações. Ou seja, essas imagens do YouTube foram para muito além das nossas fronteiras, inclusive do Estado e até, quiçá, do Brasil. Porque se uma pessoa comentou sendo de outro país, é porque ela está em outro lugar. Né? Então, essa imagem do Batatais chegou para fora do nosso país. Então, a gente tem que ressaltar a importância, né, disso e até onde, né, esses garotos podem chegar, uma vez almejando o título ou mesmo a passagem para A4. Exatamente. O nome do time é o nome da cidade, né? É Batatais Futebol Clube que está aí disputando. Mesmo porque também, né, quando teve aquele jogo aqui, foi a maior renda, né? O maior público, maior renda, né? E o segundo colocado, a segunda maior renda, deu a metade de nós, 700 pagantes, né? Então, é significativo. Perfeitamente. E nós estamos falando de um grupo, o grupo do Batatais, que é o grupo B, nós temos cidades grandes. Guarulhos, que é uma cidade que tem quase 2 milhões de habitantes. Nós temos aí Limeira, 400 mil, e São Carlos com mais ou menos isso também. Então, são cidades grandes, a qual o Batatais enfrentou, né, de igual para igual, né, cidades com uma população enorme, né, cidades ricas, e eu acredito que
isso, quando os meninos pegam estão lá assumindo o papel de atletas dentro do campo de futebol, eles estão realmente levando e honrando o nome da cidade de Batatais. Exato. Então a gente faz até um apelo aqui, né, para você que está nos acompanhando, né? Está precisando de tudo, né? Desde a alimentação até o apoio aqui que o tenente está falando para a gente. Como ajudar? Diz, mas eu também não tenho dinheiro. Não, compra o ingresso, né? O ingresso custa 20 ou 40 reais. É fácil de você ajudar o Batatais. Perfeito, a sua análise. Muita gente, né? Isso. Inclusive, a geral, né, R$ 20, Isso. e a coberta está fazendo uma pequena promoção de R$ 30 mais um alimento. Aí, E Então, um estudante, inclusive, paga até metade desse valor, né? é fácil você ajudar o Batatais Futebol Clube, né? Vamos ver se a gente coloca aí, gente, nesse final de semana, né? No mínimo, uns 3 mil, ou que seja, de 2 mil para frente, aí 2 mil pessoas pagantes, né? A gente vai ajudar e muito o Batatais Futebol Clube. Porque se não isso acontecer, sabe o que acontece? Vamos parar no meio do caminho. Corre esse risco, né? Acredito que sim. E provavelmente a Federação Paulista ela é muito severa. Então as punições podem ser rigorosas e prejudicar o andamento da instituição, né, Futuramente. futuramente. Com certeza. Se a gente abandona o campeonato aqui, né, é provável que no ano que vem, né, com todo, de repente forma assim, uma boa estrutura aqui, mas não vai ter como, né, pegar essa vaga de novo, que já foi difícil, porque nós ficamos 2 anos parados, né? Com muito sacrifício, voltou. Mas com tantos problemas também que está, a gente corre o risco, né, até de deixar de disputar o campeonato. É sério isso, né? É muito sério a situação que está vivendo o Batatais se nós não unirmos, né, de uma forma maravilhosa. Tanto é que o próprio torcedor que ajudou o Batatais a viajar. É isso, Té? Você está sabendo isso aí? Perfeitamente, seu posicionamento, né? Há um grupo de pessoas voluntárias que estão se dedicando ao máximo a tentar, né, angariar fundos e recursos para manter os meninos, né, com alimentação, com possibilidade de locais para treino e também de viagens para os jogos. No entanto, está se esgotando toda essa solidariedade, não a solidariedade em si, mas os recursos das quais nós dispomos estão se esgotando. Então é necessário que o pequeno, médio, até grande, né, empresário de Batatais, que ame o clube, ou que ame a própria cidade, né, e seja solidário com os seres humanos, porque lá nós estamos falando de pessoas, né, uma comissão técnica, com atletas, inclusive nós temos ativos importantes que são os atletas que são daqui da cidade. Né? O Pedro é um deles, que é daqui do município. Né? Thierry é um deles e tantos outros meninos que... Davi, o Pedro. Davi, Pedro, obrigado Pedro por lembrar os nomes. O Garcia. Exatamente, o próprio Garcia, todos de Batatais. A comissão técnica, parte dela é de Batatais, pessoas competentíssimas. O William, fisioterapeuta, o Gregor, preparador físico. Não posso deixar de ressaltar, né, o trabalho desenvolvido pelo Ailton Mourão, que é do município. Pedro também, o treinador de João goleiros. Pedro, treinador de goleiros, né, também já foi jogador de futebol do Batatais, esteve no Cruzeiro por muitos anos. Então, olha quantas pessoas são da própria cidade e estão nessa batalha diária para manter esses times bem e jogando de forma competitiva. Né? O esporte de alto rendimento exige uma série de coisas. Né? E dentro das nossas possibilidades, isso está sendo, está sendo aplicado aos atletas e eles estão conseguindo realizar. Porém, daqui a pouco vai ser insuficiente. E é por isso que nós precisamos do auxílio de toda a comunidade e da comunidade empresarial. Compre o ingresso, vá lá, vá torcer pelo time, né? No domingo agora, dia 1º de maio, às 10 horas da manhã, contra o São Carlos. Exatamente. Se você quiser comprar o ingresso, né, de repente, ou hoje à noite, ou durante a semana, aqui na Academia do Mourão, né? Perfeito. Mourão, acho que fica até 11 horas da noite aberto aqui, ó.
academia. Então, Todos os dias a academia, periódico, isso, né? todos os dias a academia do Mourão fica aberta, né? E as compras antecipadas, elas auxiliam justamente nisso, Ajuda já, né? né? A alimentação, a pagar salários atrasados e tudo mais. Então a gente conta realmente com a compreensão de todos. Beleza? Vamos voltar no Pedro aqui. Ô Pedro, você tem sempre aquela pergunta, você se inspirou em quem para ser goleiro aí? Mas você gosta de quem? Você é fã de quem, ô Pedro, como goleiro? Cara, eu sou muito fã dos tempos atuais do Manuel Neuer, mas eu gosto muito do estilo de jogo do Dida também. Foi um dos maiores goleiros aí da seleção. Debaixo das traves ele foi excepcional. Mas tem uma pessoa que ninguém conhece, que só no meu interior, que foi uma das minhas inspirações, foi meu tio. Meu tio, o irmão do meu pai, o Michael. Ele foi goleiro. Ele não chegou a ser profissional, né, pai? Profissionalizou, não? Ele teve uma lesão no início da profissionalização dele no Londrina, um clube do Paraná. Ele machucou o pubis e nunca mais conseguiu corrigir essa lesão. Assim como o Kaká, o atleta, né, da seleção, também teve esse problema no pubis. Só que o meu irmão teve esse problema muito jovem. Eu acho que ele tinha 19 ou 20 anos, né? Já estava se profissionalizando no Londrina, infelizmente teve essa lesão num treino e nunca mais conseguiu se recuperar. Lamentável, né? Tem isso dentro do futebol. Sim. Bom, você está preparado, né? Qualquer hora que o Mister desejar contar com você, você está Sim, sim. tá liberado. Eu já tô aí já há mais de um mês me preparando, né? Voltando da lesão. Como eu falei, machuquei no começo da temporada, né? Então isso atrapalhou muito a minha questão de ter a rodagem, né, que eu precisava. Mas agora eu já estou voltando, já estou praticamente 100%, né? Para que aí o Mister aí vai dar a decisão dele de contar comigo para o próximo jogo e dos jogos assim diante. Maravilha. Tenente, infelizmente nosso horário está chegando aqui, né? Mas eu fiquei muito feliz, alegre de tê-los convidado, né? Tanto o Pedro como atleta e você como pai e colaborador do Batatais Futebol Clube também. E eu gostaria de perguntar a você, né? O que mais você gostaria de falar? Fique à vontade aí. Aproveite esse momento aqui do nosso programa. Eu te agradeço pela sua vinda aqui e que seja a primeira de muitas, né, que você virá aqui na nossa TV Batatais. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a Deus, Jesus Cristo, Nossa Senhora Aparecida, por estarmos aqui na sua presença, né? Podemos falar abertamente, principalmente sobre futebol, sobre o Batatais Futebol Clube, sobre a nossa comunidade. Parece que não, mas nós falamos da nossa comunidade, onde nós vivemos. Então, eu sempre fui um batalhador. Meu filho, idem, é um garoto que eu admiro, tenho orgulho, né, dele como homem, como ser humano. E eu tenho esperança mesmo, que isso vai chegar a muita gente, que essa nossa transmissão vai chegar a bastante gente. Quero enaltecer a figura de vários treinadores que ele teve aqui na base, como o professor Bosco, como o Camburão, como O Brito, o o Barbosa, que todos eles, né, o Zé Carlos, Zé Carlos, que são ex-futebolistas, né, boleiros, o Zapa, né, falecido Zapa, isso, né, que Deus o tenha em bom lugar. Então, eu tenho esperança que nós vamos nos unir e vamos, elo a elo, angariar apoio para manter esse time por mais 3 meses, porque é o que a gente precisa. Junho, julho e agosto, onde estaremos na final desse campeonato. se Deus quiser. Se Deus quiser, nós vamos estar lá, sim, né? Que é o desejo do Mister, é garantido mesmo. Exatamente. E gostaria de exaltar a figura desses meninos que assumiram o compromisso do Mister, que também está sendo muito honrado em estar seguindo com o trabalho diante de todas as adversidades, né? E como eu havia dito num grupo de rede social que eu participo, a qual não é a atitude de um indivíduo que possa denegrir, ou que seja onde você se distancie do que é bom, do que é belo, do bem, e aí o bem vale menos que o mal. Não, né?
o bem tem que abrir uma corrente. E ela vai se ampliando, vai se ampliando, vai se ampliando. E as inverdades, as mentiras, as fakes ficam afastadas e a gente realmente possa agora, de fato, cultivar um ambiente mais saudável, para que esses atletas tenham a mente e corpo, né, concentrados para poder vencer o próximo jogo, que é contra o São Carlos. Que bom. Obrigado, Tenente, pela sua vinda. Eu que agradeço. Portas abertas aqui. Obrigado, Pedro, pela sua vinda. Boa sorte para você. Né? E assim como nós estamos falando do Batatais, eu tenho certeza que você vai fazer parte de tudo isso. Muito obrigado, Sr. Devair. Quero agradecer a Deus, primeiramente, né? E agradecer a vocês pela oportunidade de estar deixando a gente, os atletas mais próximos, né, do pessoal. Eu vi que outros atletas já vieram aqui também e tal, dar os seus depoimentos. Isso é legal da parte de vocês. Quero agradecer também minha família, né? Não só meu pai, mas minha mãe, minha avó, minha namorada, que sempre tem me apoiado. E não tem sido fácil, porque a vida de atleta não é fácil. Tem várias circunstâncias extra-campo que elas afetam bastante, mesmo que você não deixe elas chegarem, de alguma forma elas chegam até você. Mas eu quero agradecer muito a eles. Também quero agradecer a Casa Concreto do Rogério, que tem me patrocinado a partir de hoje. E se vocês precisarem de construções, de administração de obras, projetos residenciais, é com eles mesmo. Beleza, onde é que fica a Casa do Concreto? Então, Fica entre o Jardim P. Entre o Jardim IP e o Canadá, né? Ele tem um escritório, eu não vou me lembrar o nome da rua, né? Mas, inclusive, é um apoiador de longa data do Pedro. Que bom, hein? Tem me ajudado bastante aí durante bastante tempo. E agora a gente fechou uma parceria para que eu possa seguir junto aí nesse Que bom. meio aí. Nós vamos falar muito. Como é que chama? Casa Concreta. Casa Concreta. Isso, do Rogério Saltarelli. Rogerinho. Rogerinho Saltarelli. Aliás, de concreto eu entendo, viu? Fui vendedor de concreto há umas épocas, né? Durante algum tempo aí, a gente pega uma representação também, né? Fundação da Construção Civil e Concreto. Era com nós, agora nós vamos vender o concreto do Rogerinho. Isso. E aproveitar para enfatizar que o Rogerinho faz parte lá do nosso grupo dos independentes, lá em cima, lá na FEBEM. Isso, nosso grupo de amigos que tem lá. Manda um abraço para eles também. Pessoal do Independente, né? Fui muito lá, nossa, na época de moleque ainda, né? Quando nós íamos lá. Beleza. Mas obrigado ao Tenente Suzini, volto sempre. Obrigado ao Pedro, né? Volto sempre também. E que o Batatais, nós vamos vencer domingo agora e vamos classificar esse time para a próxima fase. Amém. Um abraço, meu amigo Bosquinho. Aqui, Bosquinho, ó. Olha o menininho aqui que você começou com ele lá. Hoje o cara já está profissional. Um abraço a todos. Obrigado, pessoal, também lá da .com i9, que está sempre com a gente, porque é a melhor internet. Um abraço a todos e até a próxima segunda, se Deus quiser.
Farmácia de Manipulação é um estabelecimento da área da saúde onde são produzidos medicamentos e cosméticos de acordo com a necessidade do paciente. Aqui na Farmácia Batatais Manipular, você encontra uma grande variedade de produtos para auxiliar no seu bem-estar, que vão desde suplementos para emagrecimento, ansiedade, qualidade do sono e vitaminas, até cuidados com a beleza. Fale conosco pelo 16 3761 1414. Venha nos visitar. Endereço: Avenida 14 de Março, 951, bairro Riachuelo, Batatais. Aqui na Farmácia Batatais você encontra produtos de qualidade, segurança e eficácia. Ligue e faça o seu orçamento 3761 1414 ou então venha até nós, Avenida 14 de Março, número 951.